Boa tarde a todas e todos. Bem-vindos ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC. A gente chegou, então, no último dia hoje, da segunda semana de Formação, Cultura e Trabalho. E hoje a gente, já agradecendo a presença do Antônio Albino Rubim, pesquisador do CNPq e do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, professor do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia e ex-secretário de Cultura da Bahia e ex-presidente do Conselho Estadual de Cultura da Bahia. É autor de artigos e livros sobre políticas culturais, cultura e sociedade, cultura e comunicação, comunicação e política. Então, muito obrigada, professor, pela presença e boa palestra a todos. Boa tarde para todos. Eu queria primeiro agradecer o convite. Está dizendo que eu estou virando a figura quase presente aqui. É sempre um prazer estar aqui no SESC. Eu acho da maior importância, quer dizer, esse trabalho que é feito aqui pelo Centro de Pesquisa e Formação. Então, vamos lá. O tema que me pediram para falar é sobre o tema de financiamento e fomento à cultura no Brasil, né? Eu vou falar um pouco da perspectiva geral, vou falar um pouco também de uma pesquisa que nós fizemos recentemente lá esse Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura que eu participo. Nós fizemos uma pesquisa para o Ministério da Cultura sobre o financiamento e o fomento à cultura nos estados e Distrito Federal. Então, a gente vai também passar um pouco por isso, né? Então, vamos aqui. Eu queria começar colocando alguns pressupostos para a nossa reflexão, certo? Porque, claro, discutir financiamento vem sempre, qualquer discussão que você faça, ela tem sempre alguns pressupostos por trás. E quais são os pressupostos que nos movem, né, nessa visão sobre financiamento e fomento? Primeiro, que a cultura é um campo absolutamente complexo e diverso, né? É importante a gente dizer isso, né? Porque, muitas vezes, quer dizer, em outras palavras, se a cultura é um campo complexo e diverso, nós não podemos ter um sistema de financiamento que não seja complexo também. Então, todo e qualquer sistema de financiamento que for simplório não é adequado à cultura. Não é adequado à cultura porque a cultura é em si complexa. Quer dizer, quando nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de coisas, às vezes, muito distintas. Nós estamos falando de uma grande empresa do campo da cultura, certo? Nós estamos falando de um cantador no interior do Nordeste, que está no campo da cultura. Nós estamos falando de uma tribo de índios que produz cultura na Amazônia. Nós estamos falando de um grupo de teatro experimental no Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de coisas que são muitíssimo distintas em vários sentidos, né? Na sua envergadura, na sua dimensão. Quer dizer, então, como é que você pode ter um sistema de financiamento que dê conta dessa complexidade se esse sistema também não for complexo? Então, esse é o primeiro pressuposto. Então, você tem que ter uma complexidade e uma diversidade do sistema de financiamento. Nós vamos ver que isso não acontece no Brasil e é um problema sério, né? Segundo, que esse sistema de financiamento ele tem uma relação íntima com as políticas culturais que são implementadas no país, ou no estado, ou no município. Quer dizer, eu tenho que ter modelos de financiamento que sejam adequados às políticas culturais. Porque, senão, eu tenho política cultural para um lado e sistema de financiamento para o outro lado. Nós vamos ver quais são os problemas dessa dissintonia entre políticas culturais e sistema de financiamento que nós temos também, né? E o meu pleito, sempre que eu falo sobre esse tema, e a pesquisa que nós fizemos também teve esse pressuposto, é que nós temos de ter, na verdade, no campo da cultura, um modelo de financiamento que tenha múltiplas e diferenciadas fontes, né? Não pode ter uma fonte, não pode ter um mecanismo apenas, tem que ter um conjunto diversificado. E aqui, só para relembrar, quer dizer, quando nós falamos de fonte de fomento possíveis, nós estamos falando de quê? De apoio direto do Estado, nós estamos falando de leis de incentivo, nós estamos falando do público consumidor. O público consumidor é uma das fontes de financiamento da cultura. Nós estamos falando de microcréditos, estamos falando de financiamento colaborativo e outros novos e outros formatos de financiamento. Quer dizer, há uma gama de possibilidades de mecanismos
que devem ser acionados. Quer dizer, se vocês me perguntarem, você é contra... Tem gente, eu vou fazer uma série de críticas aqui às leis de incentivo, como elas são exercidas no Brasil. Aí alguém diz, você é contra a lei de incentivo? Não, não sou contra a lei de incentivo. Eu acho que a lei de incentivo é importante nesse complexo de mecanismos. O problema no Brasil é que nós não temos esse complexo de mecanismos e o que acontece é que as leis de incentivo elas terminam tomando lugar que não deveriam tomar. Essa que é a questão. Né? E, além do que eu vou passar para vocês as minhas críticas que eu tenho especificamente à lei de incentivo. Nesse quadro que nós estamos vendo hoje, até é difícil falar de críticas à lei de incentivo, né? Depois eu explico por quê. Mas vamos aqui adiante. Então, é importante que uma política de financiamento, um modelo de financiamento que seja complexo, ele tenha também a complexidade de acionar várias fontes diferenciadas, certo? E elas vão se completando. Uma tem uma função de colaboração em relação à outra. E para alguns segmentos, talvez umas sejam mais adequadas, para outros segmentos, certamente outras são mais adequadas. Quer dizer, o modelo tem de ter essa capacidade de articular essas fontes todas e articular essas fontes com os potenciais públicos que vão ser financiados. Né? O que a gente pode falar, assim, bem rapidamente, de um modelo de financiamento da cultura no Brasil? Nós tínhamos, até aquela data ali, a Lei Sarney de 86, um sistema de financiamento que, em geral, era o Estado que financiava diretamente a cultura. Além, claro, do financiamento privado das instituições mais privadas. A partir de 86, nós vamos ter uma mudança radical do sistema de financiamento da cultura no Brasil, né? Que nasce primeiro com a Lei Sarney e depois vai ser alterada e complementada pelo PRONAC, né, que nós chamamos em geral de Lei Rouanet, né, que é muito conhecido como Lei Rouanet, mas o nome correto não é Lei Rouanet. Entre a Lei Sarney e o PRONAC existem diferenças. São duas leis de incentivo. A diferença talvez mais substantiva é que na Lei Sarney não tinha intermediação do Estado. Quer dizer, a instituição, as instituições culturais procuravam diretamente as empresas e articulavam isso, a isenção diretamente com as empresas. Não tinha nenhuma passagem pelo Estado. Então, na crítica que foi feita à Lei Sarney, quando o Collor assumiu o poder, ele acabou com a Lei Sarney. Acabou com a Lei Sarney, ele disse que tinham vários problemas, mas também aquele ímpeto dele meio vingativo de ir contra Sarney, mostrar que era contra Sarney, essas coisas que tem na política, né? Então, ele propôs, o Sérgio Paulo Rouanet propôs, então, o PRONAC, e no PRONAC você tem a intermediação do Estado. Né? Então, eu acho que todo mundo sabe como funciona a Lei Rouanet, porque uma das coisas que mais se sabe no financiamento da cultura é isso, certo? Mas é bom sempre lembrar que o Estado entra como um elemento de mediação, mas um elemento de mediação que faz uma análise apenas técnica do projeto. Né? Não faz uma análise conceitual, uma análise de mérito do projeto. Né? Então, o projeto, levo o projeto para o Ministério, aprovo o Ministério faz uma análise se aquele projeto é de cultura, se aquele projeto... É uma análise técnica. E a gente vai ver aqui a diferença entre os projetos que são aprovados pelo Ministério e os projetos que são, afinal de contas, financiados. Né? Então, para lembrar vocês também que, apesar de a gente achar que igualar a PRONAC à Lei Rouanet, igualar a Lei Rouanet à Lei de Incentivo, o PRONAC ele previa três mecanismos de financiamento, certo? O primeiro mecanismo era o FINCART, que é um fundo de investimento. O que é um fundo de investimento? É que alguém vai investir em uma determinada atividade cultural e, caso aquela atividade cultural dê lucro, essa pessoa participa dos lucros daquela atividade cultural. É um instrumento, bem numa lógica empresarial, como acontece em outras áreas econômicas. Né?
Nunca foi para frente esse fundo. A gente vai ver por quê, inclusive, porque isso aqui não foi para frente. Por vários motivos, um dos motivos é que, na verdade, o mecenato terminou destruindo isso aqui. Eu explico já por quê. O outro mecanismo é o Fundo Nacional de Cultura, né? Eu também vou falar mais sobre o que é o Fundo Nacional de Cultura, como é que ele funciona. E o mecenato, que, afinal de contas, é o que nós, muitas vezes, igualamos a Lei Rouanet ao mecenato, né? Que é, na verdade, o que termina predominando imensamente nesse mecanismo aqui, que é a parte de financiamento, e a gente vai discutir detalhadamente essa parte do mecenato. Se a gente olhar bem o que aqui não existe, esse não existe, esse aqui a gente vai ver que é irrisório. Então, na verdade, o sistema de financiamento da cultura no Brasil, ele está concentrado aqui. É claro que aí vocês podem dizer, mas aí tem um fundo setorial do audiovisual, mas é um fundo setorial para uma determinada área da cultura. Eu estou falando daquilo que são fontes de financiamento ou mecanismos de financiamento mais gerais, né, que são para todas as áreas da cultura. E aqui na verdade, o centro do financiamento à cultura no Brasil passa pelo PRONAC com esses 3 mecanismos, sendo que esse não funciona, esse é irrisório e termina sendo esse o grande mecanismo de financiamento à cultura no Brasil. Então, é isso que eu falei para vocês aqui, certo? Então, há um predomínio quase absoluto e completo do incentivo fiscal. A gente vai ver isso aqui em alguns dados que eu vou mostrar, alguns gráficos. Esses gráficos, nós estávamos fazendo uma pesquisa sobre o financiamento estadual e do Distrito Federal, mas terminamos fazendo um capítulo, que está num livro que nós publicamos, que é um capítulo sobre o modelo nacional, porque era importante ter uma visão do modelo nacional para comparar com os modelos dos estados e das regiões. Então, vamos aqui. O primeiro dado, a ordem desses gráficos não é tão importante. Aqui, o que é que... deixa eu voltar aqui. O que é que nós vemos aqui? Quantidade de projetos que foram aprovados pelo Ministério, e quantidade de projetos que foram aprovados pelo Ministério aqui, e quantidade de projetos que captaram recursos. O que é que esse gráfico nos diz? Que há, dependendo do ano, sempre uma diferença entre um projeto e outro. Então, termina que, a rigor, quem define o financiamento não é propriamente ser aprovado pelo Ministério, porque o número de projetos que são aprovados pelo Ministério é sempre maior, e bem maior, muitas vezes, do que o número de projetos que captam recursos. Então, na verdade, nós temos um mecanismo de financiamento que, em boa medida, ele é decidido pelas empresas, porque, afinal de contas, se eu tenho tantos projetos, e esse aqui quase a captação se deu aqui, quem definiu foi, na verdade, a empresa que definiu. E a aprovação no Ministério é apenas uma aprovação técnica e formal. Então, esse é um primeiro dado importante. Nós criamos um mecanismo que é um mecanismo que, fundamentalmente, ele é decidido pelas empresas. É importante que seja dito que existem leis de incentivo em vários lugares do mundo e não funcionam necessariamente dessa maneira. Em muitos países, as leis de incentivo apoiam muito mais a chamada pessoa física do que pessoa jurídica. No Brasil é o contrário. No Brasil, os últimos dados que nós temos, que nós pegamos para a pesquisa, só 3% de todos os recursos que passam pelo mecenato vão para indivíduos, apoios de indivíduos. 97% é empresas. Quer dizer, então o mecanismo é totalmente voltado para as empresas. 97%, quer dizer, é totalmente residual aquilo que o tipo de apoio que vem de indivíduos, de pessoas físicas. Então, indo adiante aqui. Esse é outro gráfico muito importante também. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui mecenato,
e nós temos aqui Fundo Nacional de Cultura. Olha a diferença entre uma coisa e outra. A diferença é absolutamente enorme. Então, você tem aqui o Fundo Nacional de Cultura decrescente, você tem também aqui uma queda, que aqui, obviamente, isso se deve à crise econômica, mas a distância entre eles é enorme, é gigantesco. Quer dizer, nós temos um mecanismo do Fundo Nacional de Cultura que é absolutamente residual. Está beirando aqui a quase... Aqui é 0,5, olha o que está aqui. Enquanto que nós temos aqui, então, totalmente... Nós temos o sistema de financiamento totalmente dependente da lei de incentivo, do mecenato. Certo? Isso é gravíssimo, né? Que o desequilíbrio entre um mecanismo e outro é gigantesco. Certo? Quer dizer, mais problemas, né? Vamos agora, olha esse outro gráfico para você. Esse gráfico é também aquele outro gráfico representado de outra maneira, né? Para a gente ver como o Fundo de Cultura vai se tornando cada vez mais insignificante. E esse gráfico... não tem. Então, vamos falar aqui dos mecanismos. Tem um outro gráfico que eu acho que é importante. Quais são os problemas que nós vemos nas leis de incentivo, no mecenato especificamente? Primeiro, esse mecanismo ele se torna o mecanismo de financiamento. Vocês lembram que no início eu disse, olha, um bom sistema de financiamento tem que ter vários mecanismos. Aqui o que nós temos é um mecanismo que praticamente é o sistema de financiamento. O primeiro problema é esse. Segundo problema, o incentivo beneficia prioritariamente pessoas jurídicas. 97% o último dado que nós temos aqui. Quer dizer, só 3% pessoas físicas. Então, um mecanismo voltado para empresas. Esse mecanismo tem se mostrado, tem apontado para a incapacidade de captar recursos das empresas. Por quê? Porque isso tem a ver com esse outro item aqui. Esses dois itens são próximos. Eu vou adiantar um quadro aqui só para mostrar isso para vocês. Olha que coisa impressionante. Quando a Lei Rouanet, aqui em 93, que a Lei Rouanet começa a funcionar, quase 70% dos recursos que são acionados por ela são recursos privados ou de empresas. O que está acontecendo com esses recursos está aqui beirando zero. E os recursos públicos, que eram mais ou menos 30%, o que é que está acontecendo com eles? Está beirando 100%. Em outras palavras, nós temos um paradoxo no Brasil, que é criar uma lei de incentivo à cultura. A lei de incentivo existe em todos os lugares do mundo para incentivar que outros recursos venham para o campo da cultura. Recursos que não sejam do Estado, obviamente, que sejam de pessoas físicas, pessoas jurídicas, etc. e tal. Nós criamos um mecanismo absolutamente perverso, que cada vez mais ele se torna um mecanismo que usa recurso público e não consegue trazer recursos de empresa praticamente nenhum para o campo da cultura. E isso decidido pelas empresas. Certo? Eu não precisei dizer que todos esses dados que a gente está pegando aqui são dados oficiais. Né? Então, são dados absolutamente, né, legitimados. Né? Então, nós vemos aqui isso, a incapacidade de captar recursos das empresas e a utilização quase exclusiva de recursos públicos, decisão das empresas no uso de recursos públicos. Certo? Outro problema, quem decide sobre o financiamento ou não são as empresas, é lógico que os critérios de financiamento vêm das empresas. Então, os critérios de financiamento, quais são? São critérios mercantis. Atrações, retorno de imagem, visibilidade, né? Quer dizer, são os critérios que levam a um determinado projeto conseguir captar recurso ou não. Então, dificilmente projetos que não tenham esses predicativos, eles vão conseguir captar recursos, certo? Então,
isso funciona, portanto, para um determinado setor da cultura. Não é um mecanismo que abarque toda a complexidade da cultura. Porque o mecanismo desse, por exemplo, não funciona para teatro de vanguarda, não funciona para a cultura popular, não funciona para uma série de áreas culturais. Funciona para aquelas áreas de cultura que têm uma interação maior com o mercado, que tem a utilização de atrações que são conhecidas, que é feita em determinadas cidades que tem mercado cultural forte, que tem mercado de consumo forte. Então, isso reduz imensamente a capacidade que esse mecanismo tem de financiar a cultura na sua complexidade. Então, eu digo sempre, esse mecanismo não é um mecanismo apropriado para financiar a diversidade cultural. Não é, porque ele é voltado a uma cultura de perfil mais mercadológico, né? A incapacidade de universalizar o apoio à cultura, certo? Então, ela é um tipo de financiamento muito dirigido para um determinado setor cultural. É um mecanismo altamente concentrador em termos de agentes, projetos e regiões. Nós fizemos, e eu terminei me passando na apresentação e não botei esse quadro, mas está aqui na página 37 do livro, tem um quadro que nós fizemos, que nós fizemos a seguinte comparação nessa tabela. O grau de concentração da Lei Rouanet está pelas regiões do Brasil, certo? Aí depois, vamos comparar isso com o PIB. Aí pegamos o PIB das regiões. A Lei Rouanet é mais concentradora do que o PIB. Só para dar uma ideia, aqui não da região, mas, por exemplo, a Bahia produz 5% do PIB nacional, no estado da Bahia. E ela só capta, via mecenato, 2%. Certo? Então, a lei é muito mais concentradora do que o PIB. Aí nós pegamos outro mecanismo. Imposto de renda, pagamento de imposto de renda. A lei é mais concentradora do que pagamento de imposto de renda. Percentual de artistas e pessoas ligadas ao campo da cultura, a partir de dados, tudo dados oficiais. É mais concentrador do que isso. Quer dizer, nós fizemos uma tabela com vários parâmetros, vocês podem ver depois esse livro, que eu trouxe aqui para dar para a organização. Esses 2 volumes são, na verdade, o que foi produzido pela pesquisa que nós fizemos. É impressionante, é o critério mais concentrador do que todos os outros critérios que a gente foi elencando e foi comparando, né? Porque a gente queria ver o grau de concentração, né? E isso é realmente impressionante. Não é preciso lembrar que também são poucos os projetos, tem poucos projetos que mobilizam muitos recursos, são poucos as empresas que também financiam esse projeto, é altamente concentrador também aí, né? Então, é um mecanismo muito complicado em termos de... porque sempre se olha para a questão das regiões, mas se a gente olhar para a questão dos agentes que são financiados, dos agentes financiadores, né, também é ultraconcentrado. Eu não botei aqui nesse elenco de coisas, mas outras possibilidades. Por exemplo, uma coisa que acontece com a lei brasileira, não acontece em outros países, por exemplo. A lei dos outros países não permite uma das coisas que a lei brasileira permite. A lei brasileira permite que as empresas possam criar institutos e fundações, e essas institutos e fundações concorrerem. Obviamente que um instituto do Bradesco, que vai concorrer com um projeto que está submetido ao Bradesco, e a Fundação Bradesco, obviamente que vai para a Fundação Bradesco, lógico, né? Não tem como concorrer, né? Então, o Itaú é a mesma coisa, não tem como concorrer. Então, você cria Isso é interditado em alguns países, né? Porque é absolutamente... Você termina carreando recursos que deveriam ser pagos pelaquela empresa para instituições fundadas pelaquela empresa, né? Então, esse é outro complicador. Outro complicador ainda, quando está aqui colocado no quadro também. Esse mecanismo, além dele, o mecenato organizado dessa maneira, porque o que nós estamos conversando aqui não é uma crítica à lei de incentivo. O que nós estamos fazendo aqui é uma crítica à lei de incentivo como ela se organizou no Brasil. São coisas diferentes.
Porque as leis de incentivo no mundo têm outros formatos, não é esse formato aqui. As pessoas esquecem isso, né? Então, veja, outro problema é que não só a lei de incentivo, o mecenato fagocitou e destruiu o Fincart, como também o mecenato ele tem atingido muito aquilo que nós chamamos uma das fontes de financiamento importantes da agricultura, que são os públicos. Vou explicar para vocês. Por exemplo, uma peça de teatro. Antigamente, as peças de teatro no Brasil tinham temporadas muito mais longas, abrangiam muito mais dias, quer dizer, diminuíam tremendamente os dias de oferta e também o tamanho das temporadas. Por que antigamente se importava muito? Porque isso era uma das fontes fundamentais de recursos para aquelas peças, para a manutenção daqueles artistas, pagamento dos artistas, tudo isso. Hoje, um produtor de teatro ganha mais se ele alongar a temporada ou se ele acabar com aquela peça e buscar o financiamento para outra. Menos tempo. Né? Claro, menos tempo e mais outras, quer dizer, porque o ganho vem daí. Em outras palavras, nós criamos um mecanismo que ele deprime o público. Deprime o público enquanto uma modalidade de financiamento da cultura que é fundamental. Quer dizer, vocês lembram que eu coloquei no início aqui, olha, deixa eu voltar aqui. Eu coloquei aqui que um bom sistema de financiamento tem de levar em conta todas essas fontes de financiamento e fomento. Quer dizer, se a gente tem um sistema de financiamento que está, por exemplo, que deprime público consumidor, a gente começa a complicar. Né? Porque, afinal de contas, não é que toda a cultura tenha um público consumidor. Existem setores da cultura que não terão público nunca. E não é no Brasil. Teatro experimental não tem público nunca, não é no Brasil. Em qualquer país do mundo, teatro experimental não tem público. Né? Música de vanguarda, quer dizer, tem algumas áreas da cultura que são áreas que necessariamente não têm público, ou algumas fatias de cultura popular, alguns não vão ter público nunca, porque são coisas muito segmentadas. Outras não têm público. Agora, a gente não pode, na verdade, deprimir o público enquanto financiador da cultura. E é isso que tem acontecido no Brasil. Quer dizer, a lei ela é tão perversa que ela está destruindo outros mecanismos de financiamento da cultura. Né? Então, eu quero insistir com vocês uma coisa que eu disse. Eu não sou contra a lei de incentivo, para ninguém entender mal. Eu sou contra o formato que essa lei de incentivo tomou do Brasil. Certo? Porque eu sou muito mais a favor, por exemplo, das leis de incentivo que financiam e apoiam muito mais pessoa física do que pessoa jurídica. Eu acho que é muito mais benéfico para a cultura isso, né? Como tem em alguns países. Eu não estou dizendo uma coisa que não existe em países, eu estou dizendo coisas que existem em países. Né? Então, esses aqui são uma crítica. Né? Esse gráfico eu já mostrei para vocês, que esse gráfico para mim é escandaloso. Né? Quer dizer, uma lei de incentivo, que é uma lei para buscar recursos de fora do campo da cultura para a cultura e que agora não traz nada. Né? Mas nós temos problemas também em relação ao Fundo Nacional de Cultura. Né? Quer dizer, veja que sistema de financiamento complicado. Há um problema sério nas leis, há um problema sério também no Fundo Nacional de Cultura. E que problemas são esses? Primeiro, parcos recursos. Quer dizer, os últimos anos, o Fundo Nacional de Cultura, às vezes, chega a 100 milhões, 200 milhões. 100 milhões de um fundo de 100 milhões de reais para o Brasil inteiro é brincadeira. Né? Não existe. Né? Enquanto que as leis de incentivo, o mecenato está mobilizando 1,8 bilhão, 1,6 bilhão, quer dizer, 10 vezes, não sei quantas vezes mais do que um descompasso total entre uma coisa e outra. Quais são os problemas além desse? Esse é gravíssimo, mas além desse, quais são os problemas? O Ministério da Cultura usa recursos do Fundo Nacional de Cultura para as atividades do Ministério. Por exemplo, nós temos um Fundo Estadual de Cultura na Bahia, onde é proibido que o Estado use esse recurso, porque senão é brincadeira. Você tem um fundo, aí você abre uma concorrência e o Estado entra com propostas, e, obviamente, quem vai ganhar? Não tem. Né? Primeiro isso. Então, isso não é proibido no Fundo Nacional de Cultura.
De outro lado, a governança e a seleção são absolutamente não democráticos. O que é que eu estou falando de governança, certo? E o que é que eu estou falando de seleção? A governança de um fundo democrático é feita por representantes deveria ser feita por representantes do Estado e representantes da sociedade civil e das comunidades culturais. Não é assim. Enquanto que no mecenato, o colegiado que dirige o mecenato no Brasil tem representantes das comunidades culturais e da sociedade civil, no fundo não tem ninguém que não seja do Ministério. Né? Quer dizer, é totalmente absurdo que se você não tenha representantes da comunidade cultural para gerir o fundo, um colegiado que faça a gestão do fundo. A seleção é feita, muitas vezes, por esse colegiado que só tem representantes do próprio governo, a não ser quando o fundo faz edital. O fundo também faz edital. Mas, muitas vezes, o dinheiro é distribuído sem edital. Então, a seleção é totalmente não democrática. O que é uma seleção democrática? Né? No nosso Fundo de Cultura na Bahia, a gente fazia o seguinte, tinha um edital de teatro, então a gente fazia, o Conselho de Cultura indicava 2 nomes, obrigatoriamente, que não era da secretaria, eram nomes indicados pelo Conselho de Cultura. Você tinha pessoas de Salvador, da área de teatro, pessoas da Bahia, da área de teatro, e pessoas convidadas do Brasil, da área de teatro. E essa comissão, ela se renovava a cada ano, certo? Para evitar vícios. Então, você tinha, na verdade, e essa comissão tinha autonomia de decidir o que aqueles projetos ganharam aqueles projetos. Por exemplo, o secretário não intervia em nada disso, quer dizer, não apitava em nada. Então, você tem de ter, primeiro, uma governança que garanta a participação das comunidades culturais, da sociedade civil. E, de outro lado, você tem um processo de seleção que seja democrático, que seja aberto, que seja transparente, que seja público, né? E que seja, na verdade, em boa medida, selecionado por pares. Quer dizer, se é um projeto na área de culturas populares, que sejam pessoas que entendam e que sejam pessoas praticantes de culturas populares. Se é em dança. Se é em culturas digitais. Cinema, em cada área, gente daquela área que é o pessoal que tem capacidade, na verdade, de julgar o mérito dos projetos, entender se aquele projeto é um projeto qualificado, se aquele projeto é um projeto inovador, se aquele projeto está atendendo a uma determinada área que, em geral, não é muito atendida. Né? Então, é o pessoal que tem essa capacidade, porque está ali naquela área, entende daquela área. Outra coisa que é absurda, enquanto que o mecenato está chegando, quase todos os projetos de mecenato hoje são 100%, no Fundo Nacional de Cultura você tem uma exigência de contrapartida de 20% para todos os projetos. Olha que coisa paradoxal isso. Eu já falei para vocês que o mecenato não tem capacidade de universalizar o apoio à cultura, porque ele se volta para uma determinada fatia de cultura. O fundo poderia ter a possibilidade de ser uma coisa mais ampla, né? Porque se você tem boas comissões de seleção, você distribui recursos, aí um grupo de candomblé ou de capoeira do interior de Minas vai poder concorrer. Quer dizer, você tem essa possibilidade de universalizar o apoio, certo? Agora, aí você exige 20%. Quer dizer, naquela forma de financiamento que é mais universalizável, o apoio, você exige contrapartida de 20%. No outro, que é mais mercantil, você não exige contrapartida nenhuma, é 100%. Quer dizer, é totalmente alucinado esse descompasso. Né? Então, eu queria enfatizar o seguinte, não é que eu não acho que os fundos são maravilhosos, não, mas eu acho que os fundos têm muito mais capacidade de atender a diversidade cultural do que o mecenato. Né? Por quê? Porque é a natureza do próprio mecanismo de financiamento. Quer dizer, o mecanismo de financiamento do mecenato no Brasil, com essas características que ele tem, ele leva a isso. Ele conduz a ser um mecanismo dependente das empresas. Né? Enquanto que os fundos poderiam, não esse fundo que existe hoje, porque esse fundo que existe hoje não é capaz de fazer isso aqui, certo? Porque, obviamente, você vai discutir o fundo, que é um fundo minguado, vai discutir e
as partes que decidem sobre isso são partes interessadas que podem pegar dinheiro para projetos seus. Então, aí o dinheiro já acaba aqui, né? Então, nós temos um problema sério do fundo, que o fundo tem de crescer, porque se o fundo não crescer, é um problema, porque nós temos um sistema de financiamento totalmente desequilibrado, né? Quer dizer, tem gente que pleiteia, e eu pleiteio, que pelo menos o recurso destinado ao fundo seja igual ao recurso do mecenato, pelo menos seja igual. Nós, na Bahia, quando eu fui secretário, e o secretário anterior também, Márcio Meirelles, ele foi anterior, nós conseguimos fazer uma reversão, que nós tínhamos todo um financiamento em cima dos Faz Cultura, que é a lei de incentivo da Bahia, e o Fundo de Cultura da Bahia tinha todos esses efeitos que eu estou falando para vocês. Quer dizer, 75% do recurso do fundo ia para o Estado, porque 25% ficava para a comunidade cultural. Então, a gente teve de acabar uma série de coisas, e hoje, o financiamento da cultura na Bahia, assim, 2/3 é fundo de cultura e 1/3 é Faz Cultura. Nós não acabamos no Faz Cultura e nem decrescemos o valor dele, na verdade, crescemos o valor do fundo, porque a gente acha que o fundo tem essa capacidade mais universal, né? Então, vamos aqui adiante. Falar um pouco da pesquisa que nós fizemos, então, né? Então, isso dá para, antes de falar da pesquisa, isso dá a gente traçou aí uma espécie de modelo de financiamento. O modelo vigente hoje no Brasil é aquele ali. Tirando aquele modelo, nós temos algumas coisas além disso. Temos o Fundo Setorial de Audiovisual, que mobiliza muito recurso, né? Nós temos, por exemplo, o Programa Cultura Viva, que é um programa que financia a cultura, mas que está agora, né, em suspenso, mas em determinados momentos teve um peso muito grande no financiamento aos pontos de cultura. Então, você tem outros mecanismos de financiamento. A gente não analisou todos os mecanismos, porque seria uma pesquisa totalmente impossível, né? Mas, de qualquer maneira, o que a gente analisou dá para traçar um modelo de financiamento que é predominante no Brasil, né? E o que a gente está dizendo é que esse modelo é um modelo complicado. Esse é um modelo que a gente deve superar. Deve superar como? Acabando com a lei de incentivo? Não, de maneira nenhuma. Deve superar tornando esse modelo muito mais complexo, naquela linha que eu falei para vocês, quer dizer, tornar o modelo mais complexo, com mais fontes de financiamento, com mais mecanismos que se complementem. Por quê? Porque nós temos de criar um modelo de financiamento que seja adequado à complexidade da cultura. Adequado à complexidade e à diversidade da cultura. Esses são os pressupostos que estão comandando essa nossa interpretação aqui, certo? Então, nós propusemos ao Ministério, no tempo que Juca estava no Ministério, nós propusemos, eu vou explicar até como se originou essa pesquisa. Quando eu era secretário de Cultura da Bahia, trabalhava comigo nessa área do financiamento da cultura Carlos Paiva. Não sei se vocês conhecem Carlos Paiva. E Carlos Paiva, ele uma vez conversou comigo e disse: Albino, eu estou pensando em organizar uma espécie de uma rede de gestores dessa área de financiamento dos estados para a gente conversar, trocar ideias, trocar experiência. Eu digo: ótimo, Carlos, vamos fazer isso. E aí se criou essa rede, né? E essa rede reunia constantemente para discutir, para trocar experiências, para um ajudar o outro, colaborar. Era muito interessante essa ideia. E eles começaram a pensar, temos de fazer uma pesquisa de como é que os estados e o Distrito Federal financiam a cultura, porque a gente sabe como é que o governo federal financia. Porque só para vocês terem ideia, nós fizemos um levantamento de toda a bibliografia que existia sobre financiamento e fomento da cultura no Brasil. Encontramos 201 artigos, livros, dissertações, teses, tudo. Só 48 dessas, portanto, um quarto se voltavam para os estados e Distrito Federal. Municípios, quase nada. Municípios é pior ainda. Grande parte dos estudos aqui é sobre o Plano Nacional e, particularmente, sobre a Lei de Incentivo, né? Porque o fundo praticamente também não tem nada de estudo. Então, eles, não, vamos fazer esse estudo. Aí eles começaram a fazer. E nunca conseguiram fazer, porque um gestor que está no Estado, a demanda é de tal ordem de coisas,
a dinâmica, as condições de trabalho são tão precárias, às vezes, que não dá para você parar para fazer estudo. Então, não fez. Por mais vontade que eles tivessem de fazer isso que eles achavam importante. Quando Carlos Paiva foi para o Ministério, para a Cefic, aí nós conversamos e vamos fazer essa pesquisa, agora vamos fazer da seguinte maneira, a universidade faz, porque nós, enquanto gestores, não conseguimos fazer, e tinha lógica de não conseguir fazer, né, porque a demanda do trabalho impedia isso. Então, essa pesquisa nasceu daí, certo? Qual era a ideia da pesquisa? Que nós conhecemos como acontece o financiamento federal no plano da União, mas não sabemos nada de como acontece o financiamento dos estados e municípios. Quando eu digo nada, claro, existe um estudo sobre como é o financiamento da cultura na Bahia ou em São Paulo, mas coisas isoladas, quer dizer, você não tem um panorama geral do Brasil. E a ideia é ter um panorama geral do Brasil, né? Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é essa pesquisa. Essa pesquisa teve um problema, que nós tínhamos, na verdade, 2 parcelas de financiamento da pesquisa, recebemos a primeira, fizemos tudo que está aqui foi com a primeira parcela, e a segunda parcela, que deveria, na verdade, nos levar a fazer a pesquisa de campo em todos os estados e no Distrito Federal, nunca chegou. Eu não posso nem dizer que foi perseguição política ou se foi desorganização do Ministério, né? Porque o Ministério, de Temer em diante, nós já tivemos 4 ministros, né? Então, eu não sei se foi uma coisa ou se foi outra. Eu sei que nós não recebemos a segunda parcela. Então, nós tivemos de fazer o projeto sem o trabalho de campo. Isso prejudica a pesquisa. Podia ser muito mais sólida do que foi, né? Mas a gente fez uma pesquisa, tentamos remediar isso de todas as maneiras, e nesses 2 volumes que nós publicamos, tem uma quantidade enorme de dados que nós trabalhamos, muitos deles, e outros estão lá para quem quiser trabalhar também, né? Porque a gente achou que era importante colocar esses dados à disposição. Como eu falei para vocês, só 48 estudos foram encontrados sobre estados e Distrito Federal. Mesmo a bibliografia de 201 trabalhos é uma bibliografia muito pequena, comparado, só para vocês terem ideia, o programa Cultura Viva tem, recentemente uma menina que eu orientei, ela fez um levantamento de toda a bibliografia produzida no Brasil sobre cultura viva, dá quase 200 trabalhos, só sobre cultura viva. E toda a discussão de financiamento está aqui, quer dizer, é muito pouco, quer dizer, é uma área muito pouco estudada, na verdade, no Brasil, né? E com a predominância imensa da lei de incentivo, que cria uma distorção imensa para... Seria preciso também que esse trabalho fosse complementado depois com estudos sobre o financiamento municipal, que a gente vai ver como é importante isso. A gente não se dá conta da importância que isso tem. E uma das coisas que a gente queria discutir, e terminou discutindo aqui, também é se os entes federativos, no caso de estados e Distrito Federal, se eles reproduzem essa política da União, certo? Porque nós somos uma federação, né? Nós somos um país federal, mas é uma federação muito distorcida. Em geral, a autonomia dos estados, Distrito Federal e municípios é muito pequena, como não deveria ser, porque numa federação, a autonomia dos estados... Nós somos uma federação sui generis também, porque os municípios são entes federativos, não é assim na maior parte do mundo. Na maior parte do mundo são entes federativos apenas os estados, nós somos estados e municípios. Mas não adianta dizer que estados e municípios são entes federativos se eles têm autonomia muito reduzida, né? Mas a gente queria ver, então, se eles reproduzem ou não o modelo nacional. Por isso que era importante a gente definir e trabalhar o modelo nacional. Aqui, só para vocês terem uma ideia da participação de municípios, estados e da União, aqui está incluído o Distrito Federal. Sempre que fala estado, está o Distrito Federal também aqui, que não é um estado, mas ele fica sempre aqui. Então, para vocês terem uma ideia, outra coisa, nós trabalhamos também com o ano de 2014 e 2015. Por que escolhemos 2014 e 2015? Porque 2014 era o último ano de mandato dos governadores e 2015 já era um outro governador. Então, a gente queria ver como essa mudança de gestão também impactava sobre a questão do financiamento. Era uma variável que interessava a gente, né?
Então, veja, então, esse aqui é o gasto geral, né, do orçamento geral, orçamento para todas as coisas. Aqui é o orçamento específico do campo da cultura, certo? Então, por exemplo, a União tem, do orçamento geral público no Brasil, a União tem 66,6%, certo? Quer dizer, é um orçamento altamente concentrado na União, né? Mas só gasta em cultura, a União só gasta 19,6% em cultura, certo? E aí vai, certo? Então, o que a gente vê aqui é como, por exemplo, os municípios que têm orçamentos, do orçamento geral, muito menores, eles percentualmente gastam muito mais no campo da cultura, né? E aí a gente começa a ver já, e os estados ficam aqui numa situação intermediária. Eu vou passar para um outro gráfico, que esse gráfico também... Esse gráfico já é um pouco diferente, que ele trabalha aqui com o percentual do orçamento que vai para a cultura. Não quer dizer que vai para a Secretaria de Cultura, não é isso, é gastos na cultura. Pode ser gasto na cultura em outra secretaria, inclusive. É o que se chama despesas empenhadas na função cultura. A função cultura não necessariamente é só da Secretaria de Cultura. Você pode ter a Secretaria de Educação, que tem atividades de cultura, Secretaria de Ciência e Tecnologia. Olha que coisa interessante. Percentualmente, a União, olha o percentual que a União gasta em cultura. Os estados, um pouco mais aqui, vamos dizer 0,4%, mais ou menos, e os municípios, que chegam perto de 1%. Tá? A rigor, se a gente for olhar, quem mais gasta percentualmente no Brasil com cultura são os municípios. O que é um dado, assim, às vezes, surpreendente, né? Porque a gente fica sempre olhando para a União, e a União é aqui, ó. É baixíssimo, na verdade, o gasto da União. Aqui é 0,3, aqui deve ser 0,1, certo? Deve ser coisa desse tipo, né? De qualquer maneira, todos os percentuais são muito pequenos, particularmente do governo federal. E mesmo dos estados, 0,4%, mais ou menos, aqui diminui um pouco, vai para quase 0,3%, é muito pouco, né? Vocês lembram que tem aquela reivindicação, né, de que se gaste pelo menos 1% na cultura? Então, a gente queria ter uma visão mais consistente do financiamento e fomento estatal à cultura no Brasil. A gente acha que é necessário, então, estudar estados, Distrito Federal e municípios. Mas municípios nós não conseguimos estudar. Nossa ideia era, depois de terminar essa pesquisa, propor uma pesquisa sobre municípios. Mas, obviamente, no governo Temer não dá para pensar grandes coisas, né? Um governo inimigo do pensamento. Então, para a gente estudar o financiamento, a primeira coisa que nós tivemos de fazer foi entender. Isso a gente não esperava ter que fazer, não, mas tivemos que fazer. Saber qual é a institucionalidade que cada estado tem em relação à cultura. Porque a gente não sabia, não tinha nenhum estudo que dissesse assim, não, existem tantas secretarias de cultura, secretarias só de cultura, tantos estados que são fundações, não são secretarias, tantos estados que têm secretaria de educação e cultura. Não tem nada disso, a gente não tinha estudo sobre isso. Então, tivemos de fazer um levantamento. E aqui é o levantamento que nós fizemos. Quer dizer, voltei. Os estados que estão em azul são onde existem secretaria autônoma, secretaria exclusiva de cultura, certo? Aqui, essas aqui são secretarias compartilhadas, certo? Esses aqui. Esses aqui é que mudaram, na verdade, de um ano para o outro. Aqui já, essa ideia de estudar 2014, 2015 é interessante para ver isso. Onde tinha secretaria, deixaram de ter. Aqui, ao contrário, onde não tinha secretaria, passou a ter, certo? Então, o impacto dessa mudança. Então, a gente vê que a ideia de Secretaria de Cultura está relativamente disseminada no país, né, com exceções, mas a maioria dos estados tem Secretaria Exclusiva de Cultura, né? Então, nós fomos ver depois quais os estados que têm lei de incentivo, certo? Então, aqui nós temos os estados com lei de incentivo, são esses, certo?
Os estados que têm lei de incentivo, mas que elas estão desativadas, elas não estão funcionando, certo? São esses aqui, rosinha. E os estados que não têm lei de incentivo são os brancos, certo? O que nós podemos ver aqui também é que as leis de incentivo estão disseminadas pelo país inteiro, certo? Ainda que uma parte delas significativas não funcione. Isso são dados para 2014, 2015, certo? Porque essas coisas mudam, certo? Então, às vezes, por exemplo, a gente sabia que o Paraná estava instalando lei de incentivo, certo? O pessoal de Pernambuco estava querendo reativar a lei de incentivo deles, mas na Conferência de Cultura isso não passou, então não reativaram. Ela existe, mas não está ativa. Né? Um outro dado interessante que a gente viu, que não está aqui nesse gráfico, nessa figura, é que grande parte das leis de incentivo elas apareceram nos estados nos anos 90, certo? Então, tem tudo a ver com as mudanças no plano nacional e tendo repercussão no plano estadual. Né? Aquela ideia de que a federação termina influenciando os estados. Né? Quando a gente vai para o gráfico do Fundo de Cultura, é mais surpreendente, porque os fundos de cultura nós temos aqui, os azuis mais escuros são onde funciona, os azuis claros são onde tem, mas não funciona. E aqui o Pará é a única exceção que não tem fundo de cultura. Certo? Não tem. Né? Então, esse quadro, comparado ao anterior, ele mostra que o fundo de cultura se disseminou muito mais. Porque só um estado não tem. Enquanto que aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados que não têm. Certo? Então, isso poderia nos levar à ideia de que, não, então, fundo de cultura, não no plano nacional, mas no plano dos estados, fundo de cultura passa a ser um mecanismo importante de financiamento. Não é bem assim. Né? Que isso essa conclusão pode ser apressada demais. Esse mecanismo ter se disseminado mais, ter atingido mais estados, não significa, certo? Por quê? Porque, na verdade, nós temos casos muito variados. Por exemplo, Minas Gerais, que é um estado importante em termos de financiamento da cultura, tem um fundo de cultura em funcionamento, mas se a gente vai olhar os valores do fundo de cultura, é nada. São valores absolutamente insignificantes para a dimensão de um estado como Minas Gerais, certo? Então, a gente foi comparar o gasto dos estados, no geral, via lei de incentivo, e o gasto dos estados, em geral, via fundo de cultura. Aí, lei de incentivo ganha muito mais. Em outras palavras, em termos de volume de recursos, há, na verdade, uma sintonia entre o modelo nacional e os estados, com algumas exceções. Né? Então, você tem algumas exceções de, por exemplo, Bahia, naquela época, Rio Grande do Sul, não sei hoje, e Distrito Federal, onde os fundos eram mais importantes do que o mecenato. Os editais são feitos com os recursos dos fundos. Essa é outra coisa que é impressionante. São coisas A variação, não, em geral, os editais são feitos com recurso do fundo. Essa, em geral, é assim. Mas os fundos têm coisas muito estranhas dentro deles. Quer dizer, por exemplo, na Bahia, o fundo é só para os editais. Sejam editais para atividades, sejam editais para instituições, sejam editais para grupos. A gente tem vários tipos de editais, depois eu posso explicar para vocês. Já em Alagoas, o Cultura Viva, o recurso do Cultura Viva é recurso do Fundo de Cultura. Na Bahia, o Cultura Viva tem um recurso específico. Um recurso nacional, 2/3 de recurso nacional, 1/3 de recurso da Bahia. Mas é separado. Em Alagoas, não. O Cultura Viva mobiliza recursos do Fundo de Cultura. Então, você tem uma parte do fundo que é para o Cultura Viva, uma parte para os editais. Certo? Então, há uma variação do entendimento do fundo nos lugares também.
certo? Não tem um entendimento único, é variado, certo? Mas, em geral, os editais estão ligados ao fundo, quer dizer, assim Brasília, assim no Rio Grande do Sul, era, não sei se no Rio Grande do Sul era assim, né? Não sei hoje como está, certo? Então, veja, de qualquer maneira, qual é a conclusão que a gente chegou aqui? Ainda que os estados não repitam totalmente o modelo nacional, esse modelo nacional tem um peso enorme no plano estadual, porque é, na verdade, o mecanismo que mais mobiliza recursos. Mas, de qualquer maneira, esse estudo nos mostrou também outra coisa, que não significa que todos os estados reproduzam o modelo nacional. E, ao não reproduzir o modelo nacional, você cria uma diversidade maior de modelos. Você não pode falar de um modelo de financiamento estadual, porque há muitas divergências entre isso. O que torna o quadro de financiamento muito mais interessante, porque é mais complexo do que o Plano Nacional, que tem um quadro bem definido e mal definido, vamos dizer assim, né? Então, quais são as considerações finais que a gente pode fazer? Primeiro, a gente vai ter um tempo legal para discutir, né? Eu tentei fazer uma exposição mais sintética, porque o tema de financiamento é sempre um tema que as pessoas gostam muito de discutir. E também vocês podem perguntar coisas assim, para entrar mais em detalhes, que eu não entrei muito em detalhes. Primeiras conclusões: orçamentos limitados para a cultura. Esse tanto no plano nacional como no plano estadual, e eu imagino que no plano municipal também é a mesma coisa. O predomínio do modelo do incentivo fiscal, tanto na União como em termos de volume de financiamento nos estados. Particularmente, deixa eu dizer uma outra coisa, isso pesa muito, isso aqui, ó. Esses estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, quer dizer, São Paulo, a lei de incentivo, no Rio, o fundo não funciona também. Em Minas, o fundo funciona, mas é muito pequeno. Então, nesses 3 estados, que têm volumes de recursos grandes, são totalmente dependentes de lei de incentivo. Aqui, o modelo nacional é absolutamente condizente com esse modelo aqui, desses estados, certo? Esses estados reproduzem o modelo nacional, o que eu quero dizer é isso, né? Então, vejam, o financiamento, esse tipo de financiamento e fomento é inadequado à diversidade cultural, como já falei para vocês, né? Porque é um tipo de financiamento moldado dentro das leis de incentivo. As leis de incentivo, nessa perspectiva brasileira, de leis de incentivo predominantemente voltadas para as empresas utilizando uma determinada lógica para definir seu financiamento, e isso não bate com a diversidade da cultura que nós temos, certo? Então, esse é um dado importante. Alguns estados e Distrito Federal não reproduzem esse modelo, eles conseguiram, na verdade, criar modelos diferentes, o que é muito importante, porque torna o financiamento dos estados muito mais complexo, né? Alguns estados conseguiram desenvolver e Distrito Federal alternativas interessantes em relação aos fundos, certo? Só para dar uma ideia para vocês, quer dizer, nós temos um fundo, já falei para vocês, o fundo se tornou mais importante do que a lei de incentivo. O fundo passou a ser trabalhado, por exemplo, em cima de editais anuais, periódicos anuais, editais que eram 20 e poucos editais por ano, editais que nós chamamos editais setoriais, porque eram editais por um setor inteiro, quer dizer, era um edital, por exemplo, para a área de audiovisual. Aí podia concorrer roteiro, podia distribuição, podia concorrer vários tipos de... e ao lado desses editais que eram... tinha também os editais que eram voltados para as instituições, porque nós apoiamos determinadas instituições culturais, com financiamento, onde as instituições ganham financiamento por 3 anos, sendo que elas têm que apresentar relatório todo ano. E caso o relatório seja suficiente, elas podem diminuir recursos, podem deixar de ter recursos, né? É uma espécie de um acompanhamento. Por que nós achamos que é interessante que tenha um financiamento por 3 anos? Porque as instituições podem se programar mais, podem se planejar mais, não fica aquela coisa de a cada ano saber se ganha ou não ganha.
E depois isso significava também nós tínhamos um imenso trabalho que todo ano as entidades tinham de concorrer, a gente tinha de fazer todo um processo de seleção, etc. e tal. E era muito mais razoável fazer uma seleção e dar por 3 anos. Se a entidade não fez bem, a gente diminui, como aconteceu em alguns casos, diminui o recurso daquela entidade. Nós criamos também uma outra coisa que foi aplicamos algo muito próximo para eventos periódicos, eventos que acontecem todo ano. Então, todo ano a gente financiava um determinado festival de música, todo ano, em geral, festivais interessantes, com repercussões e tudo. Aí, todo ano, a gente não, vamos financiar de 3 em 3 anos também. Né? Quer dizer, então, o FIAC, que é um festival da área de arte, um festival muito interessante que tem na Bahia, está tendo até agora, nesse período, que é na área de arte cênica, Festival Internacional de Artes Cênicas. Então, ele era financiado por 3 anos, da mesma maneira, apresentava o relatório no final de cada ano, essas coisas. E também grupos culturais. Também grupos culturais passaram a ter financiamentos periódicos, assim, nós chamamos os editais plurianuais, porque a gente acha que um grupo não é o evento que o grupo vai fazer, mas o financiamento do grupo, que é uma coisa que precisa de mais tempo, não é um ano, quer dizer. Então nós criamos esse sistema, nós definimos, como falei para vocês, que houvesse um determinado momento do ano que a gente lançasse todos os editais, eram lançados juntos. Isso permitia para a gente uma divulgação imensa, porque se a gente faz edital todo picotado durante o ano, quando você lança tudo junto, a gente lançava, tinha uma grande divulgação, uma grande campanha de divulgação, aumentou imensamente o número de inscritos, né, por conta disso, né, o que dava problemas também, porque tinha muito mais gente concorrendo. Né. Tinha um nível de transparência grande, porque todo mundo acompanhava. Informatizamos o fundo não era informatizado, ele passou a ser informatizado, as pessoas podem acompanhar onde está seu processo, seu projeto, essas coisas. E criamos essa ideia das comissões, que são comissões que tem membros de Salvador, membros do interior e membros convidados de fora. Sempre assim, certo? Para criar comissões que realmente fossem mais representativas territorialmente. E as comissões, elas definiam quem ganhava, certo? O secretário não se metia nisso porque era a autonomia da comissão. Né? Aí alguém pode pensar, mas por que isso? Não, mas é assim que se faz em outras áreas, por exemplo, ciência e tecnologia. Eu sou pesquisador do CNPq, eu mando meu projeto lá. Meu projeto é dado um parecer para uma comissão de pares, quer dizer, de pessoas que trabalham mais ou menos com o meu tema. Definido ali, não é o presidente do CNPq que vai dizer se eu vou receber ou não vou receber o financiamento da pesquisa. Né? Ou se vou receber ou não vou receber a bolsa. É a comissão que decidiu. Por que no campo da cultura tem de ir para o secretário? Não vejo nenhuma razão lógica para que o secretário tinha de se meter nisso. Quer dizer, se aquela comissão é bem constituída, é qualificada, né, então que se decida ali. Quer dizer, é o lugar mais apropriado para uma definição desse tipo. Né? Então, isso foi muito bom, porque essas comissões elas passaram a ser muito respeitadas e não havia... Claro, sempre as pessoas reclamam, porque perderam, etc. e tal. Mas ficou um clima muito melhor. E tinha vantagem enorme. Quando alguém vinha assim e dizia assim, pô, ligava para mim, Albino, ganhei, obrigado. Não me agradeço, não tem nada com isso. A comissão que... Agora, quando alguém perdia, também dizia, Albino, eu perdi. Eu digo, não tem nada com isso, foi a comissão que... Então, só para concluir aqui, nós temos, portanto, no plano estadual, apesar de não ter um modelo estadual de financiamento, porque eu falei para vocês que há uma complexidade de variações, nós temos, no geral, dada essa variedade, nós temos uma situação muito mais diversa, muito mais interessante do que no plano nacional, certo? Exatamente porque alguns estados e o Distrito Federal exerceram essa autonomia de pensar essa questão de forma diferente e não simplesmente reproduzir, né, o que acontecia no plano nacional. Tá? Então, essas são as considerações quase finais, porque diz respeito ao projeto. Mas eu queria falar um pouco sobre, para finalizar, né, a questão do campo cultural. Quer dizer, nós temos, e eu acho que isso é
uma luta quase eterna, nós, do campo do cultural, temos uma luta constante, né? E não é só da comunidade cultural, mas também dos gestores do campo da cultura, né? Sejam gestores municipais, estaduais, nacionais, de buscar sempre uma luta continuada por mais recursos. Quer dizer, nós temos orçamentos de cultura no Brasil muito aquém do que é a necessidade e a riqueza da cultura brasileira, da cultura de cada estado e da cultura de cada município, né? Então, isso é nítido, né? Nós temos de sensibilizar muito, né, esses níveis de Estado para que a gente tenha mais recursos. E nós merecemos ter mais recursos, né? Eu acho que um país civilizado, né, deve ter um investimento grande no campo cultural. O campo cultural é fundamental para o desenvolvimento daquele país, ou daquele estado, ou daquele município, né? Desenvolvimento no sentido pleno, não desenvolvimento no sentido apenas econômico, estou falando de sentido amplo, que o desenvolvimento tem de ter uma dimensão econômica, obviamente, uma dimensão social, tem de ter uma dimensão ambiental, uma dimensão política, porque a gente não pode falar de um país desenvolvido que seja uma ditadura. Não dá para conciliar uma coisa e outra, ou seja, um país autoritário, né? E tem uma dimensão cultural. Quer dizer, se a gente não tiver isso, né, esse país não pode se chamar de um país desenvolvido, efetivamente, né? Então, nós temos um papel importante no desenvolvimento do país. E os investimentos que nós recebemos no campo da cultura ficam muito aquém do que nós podemos e nós fazemos para o desenvolvimento do país, né? E o desenvolvimento do campo da cultura, ele se dá em vários patamares diferentes, né? Ele se dá, por exemplo, no patamar mais coletivo, ao reforçar as identidades culturais. Isso, claro, um país onde tem identidades culturais mais consolidadas, mais desenvolvidas, é um país que tende, as pessoas têm mais autoestima, né? Então, país, ou a diversidade cultural, quer dizer, uma medida hoje importante em termos internacionais para você medir o desenvolvimento cultural de um país se o país consegue manter sua diversidade, consegue promover sua diversidade, preservar sua diversidade cultural. A diversidade cultural é um parâmetro importante de desenvolvimento dos países hoje, né? Mas, quando a gente está falando de desenvolvimento e cultura, nós estamos falando também no plano não é só coletivo, no plano individual. Porque, afinal de contas, um desenvolvimento a rigor, né, ele trata-se também de fazer com que as pessoas e os indivíduos possam ter a oportunidade de se desenvolver enquanto individualidades. Ou isso não é importante? Ou um país que é um país desenvolvido não deve garantir a possibilidade de seus membros se desenvolverem enquanto individualidades, enquanto subjetividades, enquanto sensibilidade individual, né? Claro que isso é importante, né? Esse é um dado importante do mundo que nós vivemos. Isso não tem nada a ver com individualismo. Individualismo já é a exacerbação do indivíduo contra o social. Eu estou falando de outra coisa, estou falando que nós temos de ter uma sociedade que permita que os indivíduos se desenvolvam. Não numa perspectiva individualista, mas numa perspectiva de indivíduos que convivem com outros indivíduos, mas que têm suas necessidades individuais, suas capacidades individuais que devem ser desenvolvidas. Então, quando eu estou falando de desenvolvimento cultural, estou falando também disso, né? Então, deixa eu voltar aqui, toda hora erro dessas. Nós temos que fazer com que o campo cultural lute por um modelo de desenvolvimento de financiamento que seja muito adequado ao campo cultural. E aqui nós temos dois problemas graves. Primeiro problema, toda vez que a gente vai discutir financiamento, a discussão vira a discussão sobre a Lei Rouanet. É inevitável, quer dizer, a coisa da Lei Rouanet se tornou tão hegemônica na cabeça das pessoas que as pessoas não conseguem discutir financiamento, discutem Lei Rouanet, o que é empobrecedor, porque, na verdade, a Lei Rouanet é uma parte do financiamento, certo? Deveria ser entendido dessa maneira, uma parte importante a lei de incentivo é uma parte importante de financiamento, talvez não a Lei Rouanet como ela se configurou. Mas, então, a gente teria de discutir uma discussão mais ampla sobre financiamento, onde coubesse a discussão de lei de incentivo. Uma boa, sem problema nenhum, ninguém é contra isso. O problema é que o primeiro dado inibidor é esse, que a discussão caminha para... Aí é a discussão assim, de quem é contra ou a favor da Lei Rouanet, ponto, certo? Ou contra ou a favor. Então, se eu estou dizendo essas críticas aqui, eu já sou do contra, né?
Não, mas não é isso, eu não estou dizendo que eu sou do contra, eu estou dizendo assim, eu tenho essas ponderações em relação à configuração que a lei de incentivo teve no Brasil. Porque a lei de incentivo tem outras configurações em outras partes do mundo. Configurações que eu considero muito mais interessantes do que a nossa, certo? Agora, eu sou estritamente a favor que tenha uma lei de incentivo. Nada contra. Se diga. Que, na verdade, existe... na verdade, já entrando nas perguntas, né? Enfim, existe no Brasil outras leis de incentivo para outros setores econômicos. Sim, claro, né? Claro. E, na verdade, a gente... Uma pergunta que eu queria fazer para você é se são parecidos, né? Outras leis de incentivos para outros setores econômicos com a lei de incentivo à cultura, né? Se tem uma relação e tal. E aí, entrando nessa questão, né? Por que de alguns anos para cá começaram a demonizar a Lei Rouanet? A Lei Rouanet virou um negócio como se fosse as pessoas te agridem no meio da rua. Ah, você defende a Lei Rouanet? Às vezes você está falando sobre qualquer assunto, mas te agridem falando da Lei Rouanet. Por que essa paranoia com relação a essa lei de incentivo, especificamente? Olha, então, vamos por parte. Primeiro, existem leis de incentivo em várias e várias áreas no Brasil. Não existe uma lei de incentivo só na cultura, né? Essas leis de incentivo mobilizam, às vezes, muito mais recursos, mas muitíssimo mais recursos do que a lei de incentivo à cultura. A lei da cultura é fichinha comparada a outras leis de incentivo, que são enormes, com mobilização de recursos gigantescos para os setores mais diversos da economia brasileira, né? Então, alguns setores que beneficiam empresários, ninguém reclama, sabe? Todo mundo é a favor. Agora, para alguns setores, aí se reclama das leis de incentivo. Então, a primeira coisa é essa. Essas leis são muito variadas. Aí, realmente, eu acho que a lei que talvez tenha mais proximidade com a nossa, porque foi muito copiada da nossa, é a lei do esporte. O que é péssimo, porque eles copiaram, inclusive, 100%. Você entende? Quer dizer, uma das coisas complicadas da lei de incentivo da Lei Rouanet é o 100%, porque isenta as empresas de botarem recurso próprio. Você entende? Quer dizer, é um absurdo. Por exemplo, na Bahia, e em geral nas leis de incentivos estaduais, não é só na Bahia, não tem 100%. Aí, porque o argumento que se diz, não, se não botar 100% não funciona, ninguém quer. Não é verdade. Por exemplo, nós temos uma lei estadual, que é o Faz Cultura, é 80% a isenção máxima. E se a empresa quiser botar o nome dela assim, tipo Festival ESSO de não sei o que lá, é 40%, não é 80%, é 40%. Botou o nome, vai para 40%. E funciona. Você entende? E as empresas investem. Aí você tem um dinheiro das empresas entrando no campo da cultura, porque senão você não tem nada. Então, a lei dos esportes fez copiou isso, porque eu acho que é péssimo, né? Por que há essa demonização? Essa demonização, eu acho que a gente pode ter hipóteses várias. Uma hipótese é que existem setores autoritários e conservadores que demonizam, não é só a lei, demonizam a cultura. Porque a cultura é um campo dos desviados, dos não sei o quê, de tudo que é ruim na sociedade. Porque é um campo da liberdade, no fundo, e tem pessoas que têm um pavor com a liberdade, têm uma dificuldade imensa de lidar com a liberdade. Então, tem os setores autoritários que eu entenderia por aí, certo? Tem uma outra coisa que no Brasil se criou também recentemente, um antipetismo alucinado, e alguns setores achavam que, fazendo a CPI que foi feita da lei de incentivo, ia, na verdade, mostrar que grande parte dos beneficiados eram pessoas ligadas ao PT, o que deu com burros na água, porque não tem nada a ver com os setores, são muito mais ligados aos tucanos do que ao pessoal do PT, quer dizer. Mas teve isso também, que um dos incentivos para a CPI foi essa. Foi, sem nenhuma dúvida, essa. E essa onda de conservadorismo que nós temos no Brasil hoje, né? Que tudo que é do campo cultural você vê, por exemplo, as exposições que foram, a censura, as exposições, né? Todo esse clima que está se criando no país, né? Sim. Uma coisa que eu queria incentivar muito, falar muito para vocês, é isso aqui também. Então, essa luta
por outro modelo de financiamento se torna muito complicado hoje. Porque, veja, num tempo anterior, a gente poderia, apesar da dificuldade das pessoas saírem, tirarem a Lei Rouanet do centro das coisas, para a gente discutir a Lei Rouanet, era possível discutir. No clima que está aí hoje, com esse ataque à Lei Rouanet, nós corremos o risco, no Brasil, de não ter nada do que eu falei aqui para vocês, nenhum avanço desse tipo, e ter o fim da Lei Rouanet. Aí é o pior dos mundos, porque aí não sobra nada, você entende? Aí o financiamento vai para nada. E não é um risco pequeno, né? Porque se alguns setores ganham essa eleição, é o provável. Não quer dizer que necessariamente seja assim, porque a história a gente não pode prever, mas dentro da probabilidade é essa, pelo que as pessoas dizem, né? Quer dizer, o filho do rapaz lá só fala mal da Lei Rouanet. Ele acha que a Lei Rouanet é um absurdo, que financia uma porção de, sei lá, vagabundo, de não sei o quê, porque a visão que eles têm do campo da cultura é essa, né? Tem gente que não tem o que fazer na vida, que não trabalha, que não sei o quê, né? A visão é que o pessoal da cultura não trabalha, fica lá, né? Então, nós temos um risco grande hoje, porque, dada a conjuntura que está se configurando aí, quer dizer, que não fazer o que deveria ter sido feito. E aqui, por exemplo, uma das críticas que eu tenho, eu acho que Gilberto Gil foi um dos maiores ministros, ou o maior ministro da cultura que o Brasil já teve. Mas uma crítica que eu acho que eu tenho que fazer a ele é que não mudou esse sistema de financiamento. Deveria ter mudado. Porque esse sistema de financiamento é perverso. Ele é um sistema de financiamento. Veja, olhem o paradoxo. A partir de Gil, nós tivemos uma mudança grande nas políticas culturais no Brasil, no sentido de políticas de diversidade cultural. Absolutamente positivo, absolutamente interessante, programas absolutamente inovadores, como Cultura Viva, que é copiado hoje em vários países do mundo, né? Quer dizer, na América Latina, 15 países copiam Cultura Viva. Quer dizer, além desses países, outros países do mundo copiam Cultura Viva, quer dizer, o que mostra como esse projeto foi inovador, né? Então, você tem todo o investimento, e eu estou falando de Cultura Viva, mas podia falar de alguns projetos que eu acho maravilhosos. Brasil Plural, por exemplo, Revelando os Brasis, por exemplo, né? Doc TV, por exemplo, quer dizer, programas muito interessantes de diversidade cultural. Nós tivemos esse caminho, mas o sistema de financiamento não acompanhou. Então, a gente criou uma situação meio esquizofrênica. Quer dizer, você tem políticas de diversidade cultural sem ter políticas de financiamento adequadas à diversidade cultural. Esse é um drama, a gente tem de resolver isso, né? Você estava querendo perguntar? Não. Sim. Sim. Então, é só um comentário dentro disso que o senhor citou, sobre o Gilberto Gil. Nos últimos 10 anos para cá, desde 2008, a gente teve, sei lá, quantos ministros da cultura. Nenhum nunca ficou mais de 2 anos, com exceção do Juca de Oliveira, que já tinha sido ministro antes e voltou a ser ministro no segundo mandato da presidente Dilma. Então, assim, a gente não tem uma estabilidade nem no próprio ministério, sabe, uma longevidade de ministro que consiga fazer um trabalho a longo prazo. E aí, ao meu entender, isso dificulta muito a questão dele conseguir fazer um planejamento que contemple toda essa diversidade. Isso sem comentar o caos que a gente vive. O caos dentro da política. Dentro dessa conjuntura, o que o senhor imagina que vai ser o Ministério nos próximos anos? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, vamos botar os dados assim. Nós tivemos, de 2003 a 2008, Gilberto Gil como ministro, certo? Foram 6 anos, né? 2003, 2008, alguma coisa por aí. Depois nós tivemos Juca de 2008 a 2010, certo? Apesar de ter aí uma descontinuidade, na verdade, em boa medida, as políticas que Juca implementou eram políticas afinadas com a de Gil. Então, não houve uma mudança de ministro, mas houve uma continuidade dos trabalhos, certo?
Aí depois nós tivemos 2 anos com Ana de Holanda, que, diga-se corretamente, descontinuou muita coisa do Ministério, mas continuou outras coisas, porque muitas vezes as pessoas dizem que ela descontinuou tudo. Não é verdade. Porque, por exemplo, o Sistema Nacional de Cultura ela continuou, o Plano Nacional de Cultura, que tinha sido aprovado em 2010, ela definiu as metas do Plano Nacional de Cultura em 2011 e deu continuidade ao plano. Então, foi, é claro, não foi no patamar que o Ministério vinha, caiu o patamar do Ministério de Atividade, mas houve continuidade, descontinuidade. Depois viu Marta, que é a mesma coisa. Agora, eu acho que Marta foi mais complicada ainda do que a Ana, certo? Porque Marta colocou, na agenda do Ministério, propostas muito pessoais dela, né? E algumas coisas que, se fosse feito com o nordestino, ele matava. Por exemplo, você botar um programa nacional, como é o nome? CEL. Os CELs, ela era prefeita, criou os CELs, interessantes, nada contra, aqui em São Paulo. Ela pega um programa do Ministério que já existia e nomeia esse programa de CELs. Se fosse o nordestino que fizesse isso, a imprensa caía matando, ia dizer que era coisa de provinciano, não sei o que. O que ela fez foi isso. Quer dizer, então, nós tivemos aí, claramente, um período, vamos dizer assim, Gil e Juca, depois um decréscimo de atividades do Ministério. Não descontinuidade absoluta, porque algumas coisas continuaram, as conferências continuaram a acontecer, as conferências de cultura, o Sistema Nacional de Cultura, tudo bem, num patamar menor. Quando Juca entra no Ministério novamente, o Brasil está no pandemônio de tal ordem que, a rigor, se fez muito pouca coisa, certo? Porque a crise não era a crise econômica, crise política e tudo. E depois de 2016 para cá, nós tivemos 4 ministros. Quer dizer, aí é um caos completo, você entende? A gente, com esse projeto aqui, a gente queria falar com o Ministério, a gente falava um dia com uma pessoa, no outro dia a gente ligava, já não era aquela pessoa, já era outra pessoa. Era complicadérrimo lidar com o Ministério, porque você não sabia quem era, porque era uma mudança assim, uma em cima da outra, você entende? Voltando ainda, eu quero te responder muito concretamente. Quando eu fiz antes, eu sou pesquisador do CNPq. Eu fiz um projeto para o CNPq que era uma história das políticas culturais no Brasil. Nessa história das políticas culturais no Brasil, eu cheguei a que o Brasil tem 3, que eu chamei 3 tristes tradições no campo das políticas culturais. Quais eram essas tristes tradições? Autoritarismo, né, porque grande parte dessas políticas culturais foram desenvolvidas em períodos autoritários. Autoritarismo, ausência, porque muitas vezes nós não tínhamos políticas culturais no país, e instabilidades. Quer dizer, concordando com o que você falou. Nós temos instabilidade que é, em geral, da administração pública no país, e particularmente no campo da cultura, isso se acentua mais. Se acentua por duas razões, porque nós não temos no campo da cultura uma estrutura de gestão mais profissionalizada, como em algumas outras áreas você tem, e outro problema, a cultura ela necessita de mais tempo para que seus projetos sejam amadurecidos, certo? Quer dizer, eu não vou fazer um grande grupo de teatro de hoje para amanhã. Como na ciência, eu não vou fazer um grupo de pesquisa de hoje para amanhã. Eu levo anos para fazer um grupo de pesquisa consistente. Quer dizer, na cultura é a mesma coisa. Se eu quero fazer uma boa orquestra, a boa orquestra não funciona de hoje para amanhã, vai ser anos para que ela funcione. Então, para a gente do campo da cultura, é muito importante que a gente tenha continuidade. Quer dizer, políticas que tenham continuidade. Na hora que tem interrupções e instabilidades, é péssimo para a gente, porque os projetos voltam lá para trás e a gente precisa que esses projetos amadureçam, né? Agora, o que é que vai acontecer? Se for o Capitão do Mato que ganhar, eu não sei o que acontece, porque ele já disse que vai acabar um ministério. Ele já disse isso, né? E os filhos dele, como eles falam com um ódio da cultura, sabe? É um negócio assim impressionante, é assustador, né? E depois nós temos uma outra coisa, quer dizer, é uma tradição de governos assim, de direitas de fecharem ministério, né? Por exemplo, vamos pegar Portugal, que é um país próximo, né?
Portugal tinha o Ministério da Cultura, ganhou o setor de direita, fecharam o Ministério. Aí ganhou agora a esquerda, voltou o Ministério. Então, tem essa tradição, quer dizer, conviver com a cultura não é simples, porque conviver com a cultura significa você ter a capacidade de entender que a crítica é importante para a vida social, certo? Quer dizer, a cultura é crítica, a cultura é debate, a cultura não pode ser... A cultura não é a concordância, a cultura é a divergência, a liberdade de pensamento. É ouvir pensamento, ouvir, saber ouvir pensamento diferente. Isso é cultura. Quer dizer, cultura não é pensar de uma maneira só. Então, as pessoas que pensam de uma maneira só, querem impor seu pensamento sobre, têm dificuldade imensa de lidar com o campo da cultura, né? Então, eu tenho muito medo. Eu acho que se a gente não conseguir reverter isso, não sei o que será para o campo da cultura, né? Sim, mas só para... Depois a gente volta para o debate. Toda hora eu erro aqui. Então, a questão do modelo de financiamento, quer dizer, o debate desse modelo, nesse contexto que nós estamos vivendo, se torna muito complicado, né? Porque nós corremos risco de não ter modelo nenhum, não é de ter outro modelo de financiamento, é não ter nenhum, né? Insistir nessa ideia de que a complexidade da cultura tem de ter um sistema de financiamento complexo, que tem a ver com a diversidade, e aqui, né, os inimigos políticos da cultura e os perigos que nós temos hoje, né? E também buscar uma coisa que eu acho que a cultura não sabe fazer muito. O campo da cultura é um campo muito desorganizado, certo? Eu posso dizer isso muito à vontade, que quando eu era secretário, uma das políticas que a gente tinha era buscar ajudar a organização do campo da cultura, né? Quer dizer, seja através de debates, conferências, seminários, colegiados setoriais. O campo é um campo muito disperso, então ele não se coloca, ele não busca apoios, ele não vai, não pressiona os setores políticos, porque uma coisa é assim, os setores políticos são insensíveis à cultura. Tudo bem, são insensíveis, mas ninguém vai lá cobrar, ninguém vai estar lá, não, o orçamento está baixo, vamos lá na Assembleia, ou na Câmara Municipal, ou na Câmara Federal, cobrar que o orçamento não seja esse. Não tem isso, certo? Então, eu acho que nós temos que aprender muito mais a trabalhar isso aqui, com a vantagem grande, porque, em geral, tirando esses setores mais autoritários, que detestam a cultura, mesmo setores de direita que não são autoritários, você dá para conversar tranquilamente com eles sobre a cultura, porque as pessoas que não são autoritárias têm uma relação boa com a cultura, independente da posição política, certo? Então, dá para você conversar, dá para você negociar. Nós, por exemplo, assim, o nosso Plano Estadual de Cultura, nós aprovamos em 2011 a Lei Orgânica da Cultura por unanimidade na Assembleia Legislativa. Em 2014, aprovamos o Plano Estadual de Cultura por unanimidade na Assembleia Legislativa. Deu trabalho? Deu. Você conversou com todos os partidos, com gente de A e B, DEM, PSDB, PT, tudo, PCdoB. A gente conversou, porque as pessoas têm uma sensibilidade, certo? Eu não estou dizendo que são todos partidos, porque o partido autoritário não vai querer conversar sobre cultura, mas eu acho que há um amplo leque de setores mais democráticos que podem conversar sobre isso. E é fundamental que a gente converse. A gente não conversa pouco, a gente reivindica pouco, a gente cobra pouco. Isso é ruim para o campo da cultura, né? Aí a gente fica, mas o governo não é sensível, mas não é sensível, mas ninguém... Quer dizer, veja, como é que funciona uma democracia? A democracia funciona... É um regime onde as pessoas têm que pressionar as coisas para as coisas acontecerem. Os setores que pressionam mais tendem a ter suas reivindicações atendidas. O campo da cultura não se coloca muitas vezes, né? Então, isso é dramático, né? Não é simples isso, né? Então, eu acho que tem uma questão de a gente se organizar mais e saber buscar apoio aqui. Agora, aqui o perigo é cada vez maior, né? Porque o que nós estamos vendo no Brasil contra a cultura é assustador, né? Quer dizer, contra a liberdade de criação, é uma coisa, né, apavorante, assim, uma coisa dramática, né? Então é isso que eu queria passar para vocês. A gente abre agora uma conversa, se vocês quiserem detalhar alguma coisa. Gente, eu só vou pedir para a gente ser bem breve nas perguntas, porque a gente já passou um pouco do horário do final, tá bom? Já passou do horário? Já. Baiano fala demais. Sim. Sistema de financiamento. Tá, aqui eu só tenho uma dúvida, né? Tem várias dúvidas, mas vamos ser breve aqui.
Você falou sobre o modelo de incentivos, né? Por exemplo, do exterior. A gente vê que no Brasil tem essa dificuldade, né, e tal, desse conservadorismo que eles pregam, tem toda essa estrutura. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre modelos, né, de investimento na cultura do exterior, porque aqui, quando a gente vai falar de cultura, a gente está acostumado nas ruas, mas isso é comunismo, isso é anarquia. E levando para outra questão, porque o investimento na cultura e esses cursos livres, workshops, que, através desses investimentos, as galeras das comunidades veio executando, ele gerou certa autonomia, né? A gente estava vendo ontem que a galera do audiovisual das periferias são mais bem evoluídas do que pessoas que estudam em diversas universidades caras e tal, e conseguem abocanhar essas parcelas de editais. Porém, tem uma galera que era menos favorecida que está mais evoluída em diversas áreas. E isso, a elite ou a burguesia, a classe média, eles têm um medo de uma certa inversão cultural, porque, para eles, o conhecimento vai estar na mão de pessoas que não deveriam estar, e as pessoas que pagou esse conhecimento privatizado estão perdendo acesso, porque os caras demoram 4 anos ali para se formar. Quando vai para um campo de alguma atividade, já tem pessoas que sacam muito mais e já executa, tipo, de maneira até meio que de natural, porque tem esse centro nas comunidades que ajuda, né, no caso, a formação dessas pessoas. Eu acho que isso acarreta nessa dificuldade, né, de investimento no campo da cultura, o medo da repressão e opressão, até das pessoas que já têm ali um espaço garantido e uma verba que chega, medo de se expor muito e bater de frente, lutar por algo mais e perder ali aquela boquinha que já tem, né? E como funciona isso no exterior? Porque eles costumam falar, mas no exterior não tem nada disso, tem que cortar e tal. E você já está falando que é o contrário. Tem diversas formas de incentivo para pessoas físicas e também questões jurídicas, né? Olha, não dá para falar dos modelos de exterior, porque senão seria muito longo. Eu acho que existem tradições diferenciadas. Por exemplo, a França é um país que tem uma tradição imensa de apoio à cultura e apoio direto do Estado. Não é lei de incentivo nem nada. A lei de incentivo na França não é o mais importante. O mais importante na França é apoio direto do Estado. A tradição francesa é essa. E a tradição francesa ela se repercute em outros países. Os Estados Unidos já têm uma tradição de lei de incentivo, mas lei de incentivo que apoia muito mais os indivíduos do que as empresas, certo? Então, isso vai variar muito de país para país, certo? Quer dizer, não existe um modelo mundial, existem modelos de países. Agora, não existe praticamente país no mundo que não apoie a cultura. Isso é uma coisa praticamente universal, a não ser casos muito singulares, porque todos os países sabem que a cultura é um diferencial enorme. Num processo que hoje nós temos no mundo, que é um processo de globalização, uma das maneiras que os países têm de entrar nesse processo é mostrar a sua diferença, a sua identidade, né, seu valor dentro desse contexto. Então, e não são só países, não. Você pega uma região da Espanha, como a Catalunha, que quer fazer a sua independência, a Catalunha tem um investimento no campo da cultura impressionante. Impressionante para a divulgação da cultura catalã, sabe? Não é um país, mas tem. Então, eu acho que dizer que os países não têm de ter investimento na cultura é uma asneira total. E principalmente numa situação como nós vivemos hoje. A produção de bens culturais hoje cresce muito mais do que a produção de bens materiais. A tendência da economia é se tornar cada vez uma economia mais voltada a bens simbólicos. Então, um país que não percebe isso também sabe? Eu não estou nem que vai investir na cultura só por conta disso, mas isso é um dado importante. Né? Outra coisa, você tocou tangencialmente nisso. Uma das coisas mais graves no Brasil é como nós somos um país de desigualdades sociais profundas, marcados por uma experiência da escravidão que é avassaladora nesse país, que a gente tem de botar na cabeça isso. Quer dizer, o país é um país que teve 300 anos em regime de escravidão. Dos 500 e poucos anos que nós tivemos a maior parte deles dentro do sistema de escravidão. Nós somos o país que trouxemos mais pessoas da África à força como escravos, 4 milhões. Foi o país que teve o maior número de escravos negros do mundo. Nós fomos o segundo país do mundo, o penúltimo país do mundo a abolir a escravidão. Cara, isso é profundo no Brasil. Então, no Brasil,
você tem uma discriminação de pessoas onde alguns se acham que têm cultura e acham que outros não têm cultura, o que é uma asneira. Porque todas as pessoas têm cultura, são culturas diferentes. Quer dizer, você dizer, tal pessoa não tem cultura, porque a questão no Brasil é a seguinte, todos têm cultura, cultura diferenciada, que a gente tem de respeitar. Agora, nós somos um país onde o acesso a determinadas formas culturais é extremamente excludente. Vamos pegar quantas cidades no Brasil têm teatro, quantas pessoas no Brasil vão a galerias, quantas pessoas no Brasil leem livros, quantas pessoas no Brasil vão ao cinema. Vamos pegar o exemplo do cinema. Nós temos 2.500 cinemas no Brasil, mais ou menos em torno disso. Nós temos 5.000 e tantos municípios. Se fosse verdade que cada cinema está em um município, se fosse verdade que não é assim, porque tem município que tem 40 cinemas, 50 cinemas, 20 cinemas. Então, grande parte dos brasileiros não tem sequer acesso ao cinema, porque na sua cidade não tem cinema, pura e simplesmente é assim. Você entendeu? É só uma questão, porque, por exemplo, hoje a gente fala muito sobre a economia criativa, né? E eu fico pensando o quanto a gente olha para o valor econômico da cultura no sentido das festas tradicionais, né? Por exemplo, o Carnaval no Rio de Janeiro ele gera 3 bilhões. Sim. E esse valor ele não chega nem 1/10 dele para a Secretaria de Cultura, por exemplo. Isso falando, eu acho que isso a nível Brasil, se a gente for falar das grandes festas, o que elas geram, e elas são culturas de tradição. Quando é que a gente pensa no retorno desse dinheiro que essas festas passam a gerar, no retorno desse valor para a cultura? Veja, mais grave do não chegar à Secretaria de Cultura é não chegar às pessoas que fazem o carnaval. Isso, ainda nem chega. Mais grave, porque é uma concentração imensa, na verdade. Por exemplo, na Bahia, os que ganham com o carnaval é um setor muito pequeno, grande parte da população está mobilizada, e não ganha nada, ganha migalhas. E alguns setores têm um lucro total do carnaval. É a lógica de desigualdade do país. Mas não seria um caminho para pensar, talvez, num novo modelo de financiamento a partir... Por exemplo, a Ambev, ela meio que monopoliza no carnaval, né? Então, você só vende Antártica. Mas quem gera, de fato, o movimento são os blocos de carnaval, que passam o ano inteiro ensaiando na rua sem nenhum dinheiro. Então, assim, como é que a gente, de alguma maneira, tenta ver modelos a partir dessa economia, né? Não sei. Não, sem dúvida, querido. Você tem que ter uma economia do carnaval que ela reverta em benefício daquelas pessoas que produzem a cultura, obviamente. Esse é um drama fortíssimo no Brasil, porque não é assim. É um lugar de pensar um caminho a partir disso. Sim, aí você tocou numa outra coisa que eu acho que é importante, por exemplo. Nós não temos no Brasil políticas em relação às festas. O Brasil é um país que tem uma tradição de festas importantíssima, né? E não é o Nordeste que tem isso, é o Brasil inteiro. Porque o pessoal, em geral, acha assim, o povo do Nordeste faz festa o tempo todo e não trabalha, né? E quem trabalha é o pessoal do Sul, né? Mas, como? Não, é a visão que tem, essa visão preconceituosa que roda o tempo todo na rede, meu amigo. O tempo todo na rede estão esculhambando os nordestinos. E é engraçado que o Haddad fez isso em São Paulo, né? Ele permitiu muitas festas de rua. Sim, claro. Olha, festa é uma coisa que existe em qualquer sociedade humana. Quer dizer, festa é uma necessidade humana, certo? Agora, você tem de ter, já que a festa tem uma relação grande com a cultura, tem de ter uma política em relação às festas. Uma política que seja para as festas não se desvirtuarem, as festas não virarem puramente uma coisa econômica, quer dizer, as festas serem em benefício de todos, as festas permitirem que as pessoas possam ter realmente o prazer de estar na festa. Gerar sustentabilidade durante Exatamente, o ano, né? Claro, quer dizer, você tem de ter política. Agora, a gente acha que festa não é uma coisa séria. Porque é uma besteira você pensar dessa maneira. A festa é uma coisa muito séria nesse sentido. Quer dizer, eu tenho uma aluna minha que fez uma tese de doutorado sobre São João de Campina Grande. O São João de Campina Grande mobiliza Campina Grande durante um mês inteiro, economicamente, tem uma repercussão intensa na vida da cidade. Quer dizer, um evento de uma envergadura gigantesca, aquilo ali, inclusive em termos econômicos. Não é para levar a sério isso? Você entendeu? Não tem sentido, sabe? Só também 2 comentários.
Eu ia trazer um pouco, enfim, um comentário pergunta, né? Por exemplo, a questão de isenção fiscal e distribuição de incentivos para a questão do audiovisual, por exemplo, esse setor. Ele tocou num ponto muito interessante, que existem coletivos dentro de comunidades, periferias, que se organizam de forma independente e que criam, então, uma identidade artística e evoluem a partir disso. Mas, num contexto mais, assim, diríamos, de acesso igual, realmente o incentivo que é dado para a área de audiovisual é muito díspare, né? Tipo, está muito diferente para as outras áreas. Então, queria, se você pudesse comentar rapidamente um pouco desse desafio, né? E a outra questão para esse perigo democrático que vem, né? Talvez a questão dos patrimônios históricos da área mesmo, não só dos edifícios, mas, enfim, que nem teve o caso do Museu Nacional no Rio, em que houveram pesquisadores e pessoas que foram convocadas e se voluntariaram para ir lá recuperar e trabalhar. Então, qual é a potência da formação de uma liga internacional pela cultura entre todos os campos, né? Não só nos edifícios históricos, mas, enfim, como uma maneira realmente de se mobilizar, porque a gente já vê o perigo vindo. E agora é o momento de formar, acho que, essa liga também, não sei. Respondendo o primeiro caso, vocês já se perguntaram, vocês já olharam a estrutura do MINC? O cinema e o audiovisual tem a Ancine, tem a Secretaria do Audiovisual, quer dizer, tem duas estruturas poderosas na área de cinema. Vocês perguntaram quantas tem de música, que é uma potência enorme no Brasil? Tem uma lei específica, tem um fundo específico para o audiovisual. Por que acontece isso? Primeiro, claro, porque o setor audiovisual, realmente, sem dinheiro, você não consegue fazer. Mas é o setor mais organizado da cultura brasileira. Eles são organizadíssimos. Eles estão lá o tempo todo cobrando e tudo. E isso faz uma diferença enorme, certo? Cara, imaginem vocês, se o setor da música, que tem muito mais peso cultural do que o audiovisual no Brasil, o setor da música tem muito mais peso culturalmente no Brasil do que o audiovisual. Não é que seja melhor nem pior, não. É que tem mais... É uma coisa que dialoga muito mais com a população brasileira. O setor de música é absolutamente desorganizado. Porque se ele fosse organizado, ele tem um peso gigantesco, mas não tem. Então, quando eu falo da questão da organização, é isso. Quer dizer, quais são as secretarias que tem lá no Ministério da Cultura, lá em Brasília? A única área que tem uma secretaria específica é a audiovisual. E tem a Ancine ainda, além da Ancine. Você está entendendo? Quer dizer, nenhuma outra área tem uma secretaria específica. Certo? Quer dizer, você teve uma reforma das secretarias, colocando as secretarias para não serem atividades fins, atividades meio, mas a SAV continuou. Né? Continuou como atividade fim, como secretaria. E levando um pouquinho pelo aspecto da cultura e educação informal, não formal, ou seja, toda essa carga educacional que o cinema também tem para a vida social, né? Então, assim, existe um grande incentivo, uma grande rotatividade e, consequentemente, uma grande influência na vida social. Né? Tipo... mas veja, o cinema brasileiro, eu acho que é um cinema que tem melhorado muito. Eu acho que, por exemplo, o sistema de financiamento do cinema argentino é muito melhor que o nosso. O cinema argentino, por isso, tem filmes muito mais interessantes que o nosso, né, por causa do sistema de financiamento, por impacto do sistema de financiamento na produção. O cinema argentino é muito mais livre. Nosso sistema de financiamento, como depende muito das empresas, sofre com isso. Né? E nós temos problemas sérios a resolver, não é só no cinema, mas um dos problemas mais sérios que eu acho que tem a cultura brasileira e de políticas culturais no Brasil é a questão da distribuição e da circulação. Vocês sabem que no Brasil se produz hoje, às vezes, 150 filmes ano, e grande parte desses filmes não são distribuídos, não conseguem circular. Né? Para não falar o problema da circulação e distribuição de livro, né? E é um dos dramas da cultura brasileira é distribuição e circulação. Gente, sei que está bom o papo, mas a gente precisa encerrar essa mesa. Quero agradecer muito ao Albino Rubim pela presença.